Quero pedir à igreja que abra a sua Bíblia em Mateus 25, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Abra, é uma palavra bastante conhecida, é a palavra das 10 virgens. É o primeiro evangelho do Novo Testamento. Todos acharam? Podemos ler a partir do versículo 1. Diz o título, sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saem ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos no vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É um texto bastante conhecido. E aqui, alguns dias atrás, houve uma pregação que falava sobre o monte. As pessoas estarem no monte. Falaram de sentar à mesa. Falaram aqui também de proteção. Como aqui eu estou falando, Deus vai tirar a sua igreja da igreja. Ele colocar você e eu no monte, na mesa, proteger, isso Ele vai fazer. Porque você está pedindo, você e eu estamos clamando. Mas para continuar no monte, é com você e comigo. Ele coloca. Mas a continuidade da unção do Espírito Santo que você vai buscar, vai depender de você e de mim. Esse negócio de escolher pessoas, isso acontece na nossa vida. Abre um concurso, milhares de pessoas se inscrevem, mas só alguns são chamados. Só aqueles que estudaram, que se prepararam, que foram aprovados. Então, sobre isso, não deveis ficar preocupados. Se preocupem em andar em obediência e debaixo da proteção de Deus, buscando, orando, jejuando, sendo obediente a Ele em todo momento, para que você e eu, naquele grande dia, venhamos a subir e não ficar aqui. A palavra das 10 virgens é uma grande verdade para os dias de hoje. Enquanto alguns cristãos estão atentos e conectados com Jesus, outros estão distraídos com coisas desse mundo. Ao nós vermos aqui, no versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejarem e adormeceram. A gente não sabe, nós não sabemos a hora, nem o momento, nem o dia que Deus vai chamar a sua igreja. Esse dormir aqui, podemos dizer que é o dia a dia nosso. É o nosso trabalho, o nosso dia cotidiano, a nossa família, que nós temos que cuidar, mas nós temos que estar sempre o quê? Preparados. O dormir aqui, trazendo para essa pregação, não é a pessoa encostar e dormir. Não, é o dia a dia. Você tem se preparado nesse dia a dia? Você, quando está aqui, está ligado realmente na palavra do Senhor? Está ligando o que está na terra ao céu, que é a sua adoração? Aqui, nessa parábola, Jesus deixa claro que Ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda. Ele não vai esperar que todas as igrejas estejam preparadas.
Ele vai estar esperando em que seu evangelho consiga chegar a todas as pessoas. Quando a palavra de Deus tiver uniforme no mundo todo, todos sabendo, a trombeta vai tocar. As imprudentes não fizeram caso em manter o azeite em suas lamparinas. Ao adormecer, aqui podemos considerar, como eu falei, que é a vida cotidiana nossa. Mas sempre temos que estar atentos para que o azeite, a unção do Espírito Santo, com a distração, venha cada vez mais diminuir dentro da lamparina, que é o meu e o seu coração. Ah, irmão, como é que eu posso fazer? Primeiro tópico: nascer de novo. Não tem como. Manu, se você puder, por favor, João 3, versículo 3. Fala de que Jesus falou com um da sinagoga. Ele foi buscar o Senhor Jesus na madrugada e perguntou como ele fazia isso, como conseguir entrar no reino. E Jesus falou para ele, como está escrito: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A maior prova de transformação de uma pessoa é o nascimento de uma nova postura, de um novo ser humano. Aquele que era ignorante, aquele que era violento, aquele que era truculento, não é mais. E há pessoas aí fora, a própria esposa, o próprio esposo pode falar: a minha esposa, meu esposo está diferente, depois que ele aceitou esse Jesus. Porque dentro dele há uma transformação. Quando nós estamos esperando uma visita, né, importante, por exemplo, o pastor fala assim: cara, eu vou na sua casa lá. A Tânia já começa de manhã, doida, já arruma a casa, Carlos faz isso, compra isso, compra o melhor lá fora, compra lá o filé mignon, que o pastor gosta, do melhor, compra lá porque ele gosta, e nós preparamos a casa, preparamos tudo para aquela visita. E a nossa casa, para esperar essa visita, ela recebe o quê? Uma transformação. E nós estamos esperando uma visita muito importante na nossa casa. Quem é? Jesus. Como está a tua e a minha casa? Está preparada para ele entrar na sua casa? Na minha casa? Precisamos estar atento a cada detalhe da nossa vida, onde a vida sem propósito não é a vida. Se você não tiver um propósito na sua vida secular, não é falar que tem duas vidas, longe disso. Você está aqui na terra, você precisa ter um propósito. Eu quero ser isso, eu vou trabalhar nisso, eu vou estudar isso, vou fazer aquilo. Mas o propósito espiritual, você não pode deixar de estar em pauta na sua vida. Todos seres humanos, até mesmo os ateus, quando a coisa está feia, ele fala o quê? Ai, meu Deus do céu, por que isso aconteceu? Ele fala, já reparou, pastor, quando a pessoa acontece um negócio, como o senhor falou, meu Deus, o ateu fala isso. Meu Deus, depois ele talvez até se ligue. Mas todo mundo fala. Até a pessoa que não tem nenhuma ligação espiritual com Cristo, ou com uma religião, quando sai de casa, ele faz o quê? Repararam? Quando está no portão, o que ele faz? O sinal da cruz. Quando ele passa em frente ao cemitério, ele também faz o sinal da cruz. Todos têm e procuram uma proteção espiritual, do conhecimento que ele tem. Mas você e eu somos privilegiados de ter um conhecimento mais profundo, mais íntimo com Deus, porque estamos numa casa em que ensina, como o pastor falou aqui. Ele não está pedindo, ele está te ensinando, te provando que você ajudar o reino dos céus, existe um retorno de bênção para você. Não é uma troca, mas você pode trazer qualquer visitante aqui que você vai se sentir orgulhoso. É ou não é? Eu posso convidar um amigo meu para visitar a igreja, porque se ele for ao banheiro, está limpo. Se ele for alguma dependência da igreja, vai estar limpo, vai estar cheirosinho. Tem aqui o ar-condicionado, não vai passar mais calor. Isso não vem de graça. Nós, com essa transformação, passamos a ser mais tranquilos, mais amorosos, mais íntimos de Deus. Mas para que esse nascimento
aconteça, é necessário que você e eu venhamos decidir. Você precisa decidir a ser transformado por Deus. Aceitar Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Decisão da qual Deus deixa na sua mão. Ele não chega e fala, tem que me aceitar, tem que me... Não. Ele fala, lhe dá sinais, te mostra que o seu caminho que você está caminhando está ao contrário ao que Ele quer para você. Como a irmã pregou aqui de manhã. Abraão, ele acreditou. Ele decidiu ir, quando Deus falou com ele, sai da sua parentela, sai da sua terra, e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Olha só, ele não falou assim comigo, sai de Santíssimo e vai para Campo Grande, que lá eu vou te fazer uma coisa. Não, você sai da sua terra, vai embora, no meio do caminho que eu vou te mostrar para onde você vai. Quando tem transformação, tem crescimento. A irmã Liliane, a diaconisa Liliane, falou que crescimento dói um pouquinho. Dói ou não dói? Quando eu dei uma poda na minha árvore lá de amoras, ela ficou toda peladinha, arranquei tudo. Mas depois ela cresceu, ficou bonita, estrondosa. É preciso, para transformar, tirar certas coisas que você e eu fazemos, que desagrada a Deus. E tem coisas que dói que tira, é ou não é? Todos nós temos aquele quartinho que precisa ser aberto, irmãos. Precisa. Eu brigo e estou abrindo. Nós não somos perfeitos. Eis que olhei para a terra e não vi o quê? Um justo sequer. Então, decida-se hoje ser transformado pela presença do Espírito Santo. O segundo tópico, se encher de azeite do Senhor. Salmo 51, 11, Manu, por gentileza. É preciso, quando você tira tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus de dentro de você, a casa está limpa, a casa está arrumada, mas é preciso o quê? Preenchê-la. Se você deixar vazia, o que a Bíblia fala? Voltará com mais 7 piores ainda. Então, preencha-se do azeite da palavra do Senhor. E esse azeite quem é? O Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo. Ao você se transformar, decidir se transformar, decida-se se encher do Espírito. Ah, como fazer isso, irmão? Lendo a palavra do Senhor, se alimentando o seu espírito, alimentando a sua alma, porque a palavra do Senhor é o pão da vida, é o pão que não perece. Jejuando no momento que você precisa, orando constantemente, não é fazer uma oração bonita, não, é todo momento que você puder, você ore, está dirigindo, conversa com Deus, está fazendo algo em casa, conversa com Deus, está no momento de orar, que você tem aquele horário específico de orar, você faz uma oração mais profunda com Ele, tem uma intimidade, porque vocês e eu temos amigos, temos ou não temos? Fora, a minha melhor amiga é minha esposa, mas fora do âmbito familiar, eu tenho amigos, e eu tenho liberdade de falar com o meu amigo certas coisas que ele precisa ouvir. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Se você tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, você vai estar cheio do azeite. O Espírito Santo vai ter liberdade de falar com você. Olha fulano, olha Beltrano, você não faça isso, que esse caminho não está me agradando. Como a irmã falou aqui, essa roupa aqui está te agradando? Eu posso, Espírito Santo, ir para uma festa, eu posso ir para o culto, essa roupa realmente está te agradando? Você vai tomar uma decisão importante na sua vida, você pode deixar o Espírito Santo falar, faz, não faz. Essa é uma das maneiras de você se encher do Espírito Santo. Não deixar que o barulho do mundo abafe a voz de Deus no seu ouvido. Muitas das vezes, como falou o pastor aqui, as intempéries, as horas negras da vida, você fala, meu Deus, deixa Deus falar. Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, quer me ensinar? Por que isso está acontecendo? Quer me ensinar? Fala comigo, me dê estrutura para que eu possa suportar esse momento,
Me dê estrutura para que eu possa passar por esse vale. Porque no momento, o vale de ossos secos, ele vai se tornar um grande exército na minha e na tua vida. Abre o seu coração também e confessa os seus pecados, os nossos pecados, para que a presença do Espírito Santo se faça presente, constantemente, porque você peca, sai daqui, alguém lhe dá uma fechada, aí, né? Sem querer, perdão, já foi, constantemente peca, pensamento, ações, peça constantemente perdão, para que o Espírito Santo possa atuar, para que seja um hábito na sua vida, que antes de falar, antes de fazer, ou antes de tomar uma decisão, você já tem aquele hábito de falar, meu amigo Espírito Santo, meu gerente, meu dono, está certo o que eu vou fazer? O terceiro tópico, confiar sempre em Deus. Diz a história que um alpinista, já subindo à noite, ia encontrar com os amigos no alto da montanha, e ele estava atrasado, os amigos já estavam lá, e ele estava atrasado de chegar até o topo. E ele, naquela pressa, aquela ação toda, ele se fez uma jogada, fez uma manobra, que ele despencou, amarrado na corda, e despencou, uma queda livre grande, e pum, parou. Ele era um incrédulo, ele não acreditava em Deus. E aquela noite, frio, neve, ele numa posição horrível, que não tinha nem como, ele não sabia onde que estava, tudo escuro, não tinha nem grilo cantando, que estava tanto frio. Ele falou assim, o último recurso dele, Deus, se você realmente existe, me ajude, por favor. Aí uma voz nitidamente falou para ele, corte a corda. Senhor, me ajuda. O Senhor, caminho. Imagine Moisés, aquele monte de gente, Faraó atrás, o mar vermelho, parou por quê? Caminha, cara. Mas tem um mar vermelho, anda no mar. Ele já, a última coisa, nem seria a última coisa, pastor, que o Moisés pensou naquele dia, que o mar ia se abrir, concordam comigo? Já pensou aquele oceano ali, quando ele abriu, começou a andar, o mar, ó. E aí Deus, às vezes Deus manda você e eu fazermos alguma coisa e nós duvidamos. Estou falando mentira? Então, esse homem não fez. E ele passou a noite toda ali, pendurado. Os colegas acionaram o resgate. Como era de noite, o resgate só foi de manhã. Quando o resgate chegou no topo no pé da montanha, ele estava numa altura de 2 metros pendurado. O chão estava ali, dá 2 metros. Se ele corta a corda, ele cairia no chão. Não sofreria dano nenhum. Você cortaria a corda quando Deus mandar você cortar? Você e eu estamos preparados. A sua fé, a minha fé é forte para acontecer isso. A palavra de Deus fala em Lucas 18, se eu não me engano, 18:8 fala, se o Filho do Homem vier à terra, vai achar algum homem com fé? Se Deus vier aqui, agora, será que Ele vai encontrar alguém no Viva com fé? Estou incluindo todos aqui. Não estou dizendo que você tem fé, não, longe disso, pelo amor de Deus. Eu estou falando que você pratica a sua fé. Um dos quesitos para que a igreja, que é você, que sou eu, venha subir, é você acreditar no Deus que você serve. E para você acreditar no Deus que você serve, você tem que conhecer esse Deus. Não somente conhecê-lo, vindo aqui, cantando, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo algum sermão, ouvindo testemunho, mas você tem que ter experiência com Ele. Como é que você e eu vamos ter experiência com Ele? É lendo a palavra, é se entregando, é se transformando, é se enchendo da unção do Espírito Santo, é não deixar a lamparina do seu coração se esvaziar do azeite, que é o Espírito Santo, porque na hora que você e eu viemos a precisar de acender essa lamparina, ela está cheia.
O inimigo sempre vai tentar nos afligir. Mas se tivermos cheio do azeite, do Espírito Santo, com certeza estaremos preparados com o escudo da fé em Deus contra os seus dardos inflamados. O azeite aqui que eu estou falando, né, eu já falei, não é um azeite qualquer. É um azeite do céu, da oliveira santa, que é o Espírito Santo do Senhor. Já pensou? Você não é um ser qualquer. Você é alguém importante para o Senhor, porque dentro de você poderá habitar o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo daquele que criou os céus e a terra, o universo e o mar e tudo aquilo que neles há. Então você e eu não somos meros seres humanos, nós somos criação, imagem e semelhança do nosso Deus, por isso que você e eu temos que estar preparados para receber isso. Não perca, olha só o que o salmista falou, por favor, Deus, não retire de mim o seu azeite, porque sem o azeite, sem a presença do Espírito Santo, seremos presos às faces do inimigo da nossa alma. E para buscar esse azeite, é preciso ser podado, é preciso deixar que o agricultor, que é o nosso Deus, arranca os ramos que não está mais dando frutos. Você e eu temos que estar ligados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos dar os frutos, o fruto do Espírito Santo, para que esse fruto alcance, primeiramente, a sua família, porque você não mora sozinho, para alcançar os seus amigos, para te alcançar, que é o mais importante. Olha só, na ilustração, 5 pessoas subindo. E algumas ali, olha só, nem percebendo que as pessoas estão subindo, nem percebendo. Uns dormindo, outros chorando, celular. Chorar faz parte, irmãos. Mas o choro dura uma noite. E o que vem pela manhã? Amém. Quarto, porque a hora, ela anda. Acreditar que o maior evento da terra irá acontecer. Por gentileza, minha filha. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. O maior evento da terra vai acontecer, como está mostrando na ilustração ali. Queira você, queira ou não. Queira você e eu estivermos preparados ou não. Vai acontecer. Olha só. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra, ou seja, todas as nações da terra, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim, diz o Senhor. E olha só, o que há, o que é, e o que era, e o que há de vir, virá o Todo-Poderoso. O que há de vir, virá. Estando você e eu preparado ou não, ele vai tocar a trombeta. Olha só que coisa interessante, pastor. Noé pregou 100 anos. O dilúvio. Olha aqui a arca, estou construindo para nos proteger. Se tivesse celular, esse cara é doido, não sei o quê, não sei o quê. Se tivesse isso, vai acontecer o dilúvio, vai acontecer chuva. O que é chuva? Ninguém sabia o que era chuva. Chuva de quê? Tu é maluco, rapaz? Tu é doido? 22. Estou fazendo a arca. Tem muito compartimento ali. Tem lugar para todo mundo. Vamos. Não. E todos estavam dispersos. Todos estavam, como aquela ilustração nos mostrou, nem aí. E veio o dilúvio. A primeira vida do nosso Jesus, quando ele nasceu, foi todo mundo lá? Nasceu Jesus, nasceu o Salvador? Não. Somente 3 reis magos do Oriente, nem judeu era. E alguns pastores que estavam ali, viram os céus se abrindo, a estrela brilhando, falou, nasceu o Salvador, foi ver, foi venerar, foi adorar. E a nação de Israel, que é beneficiada pelo nosso Deus,
não estava preparado. E quem soube da nação era o rei Herodes, que falou assim: me fala onde ele está, que eu quero fazer o quê? Matá-lo. Não falou para os reis magos. A intenção do rei Herodes para ir ver o menino rei, o menino salvador, o futuro rei dos reis, e a intenção dele era o quê? Matá-lo. A segunda vinda de Cristo está sendo a mesma coisa. Todos estão falando, todos estão anunciando, Jesus Cristo vai voltar. Tem pessoas, ele não está mais vivo entre nós. Lá na passarela, tu passava, arrependei-vos. Está fazendo falta, porque em alguma pessoa aquela semente tocou. Alguma pessoa desesperada acolheu aquela semente de se arrepender. Se arrepender de quê? Quem é esse Deus para mim que eu possa se arrepender? Ele talvez tenha sido procurado, ou foi procurado. A segunda vinda de Cristo é iminente. Como tenho falado aqui, o inferno quer fazer que você e eu venhamos ficar distraídos nos engodos da vida, para que nós não venhamos pensar nisso. Ah, irmão Carlos, você só prega isso? Infelizmente, pastor. Queria eu pregar, a bênção do Senhor está caindo. Olha, está entrando um anjo ali agora com a bandeja de prata. Oh, glória! Não! Não! Vai chegar um momento em que Jesus Cristo vai voltar para todo mundo ver. Vai ser como um raio que vai do ocidente para o oriente e todo olho verá. Mas vai chegar o momento que Jesus virá para você e para mim individualmente. Quando, infelizmente, você e eu chegar ao nosso tempo. O interessante é que esse evento vai ser maior. E todos vai estar como aquele que filmou. Meu Deus, Jesus, tem misericórdia, Jesus, o Senhor está voltando, espero acender minha lamparina. Não vai acender não, né? E se acender, não vai entrar. É ou não é, pastor? Aquelas imprudentes, aquelas loucas vieram com as suas lamparinas acesas, irmãos. Porque elas conseguiram o azeite. Tem pessoas, não estou aqui para falar, pelo amor de Deus, pastor, que está seguindo alguma igreja que não tem um azeite verdadeiro. Está falando um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho de salvação, está falando um evangelho de prosperidade terrena. Amém por isso, porque a palavra do Senhor fala para mim e para você nessa noite: se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Se Ele está falando, é porque essa terra é nossa. Quando Ele fez, Ele deu a Adão. Você está sobre todas as coisas aqui, sobre os animais, sobre as plantações, você vai cuidar, mas Ele entregou para o nosso inimigo. Mas mesmo assim, o que está de melhor aqui nessa terra, se eu for fiel, se eu for justo na presença do Senhor, como essa menina foi justa na presença do Senhor, o melhor para o filho dela aconteceu. Para você e para mim é uma coisa boba, é um cursinho. Mas amanhã ele pode ser um general por causa desse cursinho. Porque ele quer ser militar, que o senhor falou. Ele pode ser um general. É ou não é? Ah, eu fiz uma coisa aqui que Deus me deu. Isso é bobeira. Bobeira para quem não acredita, mas para mim é a melhor coisa que Deus fez. E fará na minha vida e na sua vida. A segunda vinda de Cristo, irmão, é iminente, não vai acontecer, eu não sei quando. Então seja como as noivas prudentes, esteja com as suas lamparinas cheias de azeite, cheia da unção do Espírito Santo, esteja sempre acesa. Não deixa o caos chegar na sua vida, para que você possa ir numa igreja que fala, que adora em espírito e verdade o nosso Deus, para conseguir. Não procura outros caminhos. Porque quem não sabe para onde vai, todo caminho é certo. Aquela frase que o gato fala para Alice: você não sabe para onde vai? Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Qual o caminho que você está seguindo? Se você e eu lemos a Bíblia, tem um caminho, a verdade e a vida. Quem é? Fala, quem é? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier a mim, verá o Pai.
Se santifica-se, viva bem com todos. Sem a santificação, na qual você não vai ver a Deus. Se separa, aquelas prudentes se separaram. Estava preparada, como eu falei, a Bíblia fala que ela estava dormindo, mas trazendo para no dia de hoje, para a intenção dessa pregação, ela estava vivendo a vida dela normalmente, trabalhando, cuidando da casa, fazendo o que tinha que ser feito, mas ligada no céu, fazendo a vontade do Pai, lendo a palavra de Deus, orando quando tem que orar, adorando Ele no momento certo que tem que adorar, indo para a sinagoga, que para nós é a igreja aqui. A sua vinda aqui não precisa ser em vão, não pode ser em vão. Eu estou aqui sofrendo, amém, mas você está no caminho certo, é o que eu sempre falo, se tiver de cair, caia no caminho, porque alguém vai te levantar, Deus vai enviar alguém para você, mas se você sair do caminho, for para qualquer caminho, o diabo vai mandar alguém para te pisar mais ainda, porque ele quer destruir você, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir os seus sonhos, porque ele é ladrão, ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas Deus não, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Veja esse quadro, guarda na sua mente. A igreja, o Senhor Deus vai tirar a sua igreja da igreja. Esteja preparados. Esteja preparados. Pode acontecer amanhã? Pode acontecer hoje? Pode também. Isso é um alerta. Me desculpem, porque eu não falei para vocês, vocês vão ser prósperos. Vocês vão ser sim, lá no céu. A prosperidade aqui é passageira. Tem momentos bons e momentos ruins. Momentos bons e momentos ruins. Lá não, é momentos bons sempre. Aonde que toda lágrima vai ser secada. Não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais morte, vai haver somente adoração. Você poderá andar naqueles campos, naquelas relvas, adorando o nosso Deus. Olha só, a coisa é tão maravilhosa que não vai precisar do sol. A própria luz do Deus Criador vai iluminar tudo. E há um rio que sai do seu trono, e aonde que esse rio passa, ele leva a vida, ele transforma, porque ele carrega a vida do próprio Deus. Peça que esse rio passe na sua vida. Peça que esse rio imunda a sua casa. Peça que esse rio do Senhor venha transformar a sua casa, porque aonde há morte, aonde há tristeza, aonde há lágrima, esse rio quando passa, ele transforma, porque ele leva a vida do próprio Senhor. Não pense você que isso aqui é uma historinha. A igreja vai ser tirada da igreja. Não é a Assembleia de Deus vai ser tirada da terra. Não é a palavra viva vai ser tirada da terra. Não! Vai ser a igreja Carlos, a igreja, desculpa pastor, Ney, que vai ser tirado da igreja. Que sejamos todos nós, que venhamos falar com o Senhor Jesus Cristo. Senhor, só pode falar com o Senhor, nosso líder. Dá para fazer um bar aqui só do pessoal da Viva? É ou não é? Vila Viva, na rua 35, as casas, as mansões. Oh, glória a Deus. Olha só, eu posso falar que você vai ser próprio. A tua casa ela vai ser de ouro. Não é preciso de entrar um anjo aqui com uma bandeja de prata para você gritar amém, amém. Não. Se você quer prosperidade, lute por ela. Mas se você quer algo real, algo que a praga não corrói, algo que o inimigo não rouba, busca a prosperidade dos céus. Amém? Eu vou passar agora um hino aqui. Eu sempre termino com um versículo. Vocês sabem qual é. É o Apocalipse 3:20. Mas a conclusão eu vou terminar. A parábola das 10 virgens é um grande exemplo de que muitos são chamados e poucos escolhidos. Vamos nos preparar para esse grande evento, que é a volta de Jesus. Em Hebreus 10:37 fala assim: porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Então não é o irmão Carlos que está falando, não é o pastor Ney que está falando, é a própria palavra do Senhor que está falando. O que há de vir, virá. E você está preparado?